Boa tarde, queridos amigos. Hoje a nossa Conversando com a Casa do Evangelho, né? A proposta hoje do tema é o sentido do Natal na visão espírita, né? A gente aproveitar, a gente acabou de sair, né? O Natal foi ontem, né? 24 de 5 a gente comemora o Natal, né? Vamos aproveitar para fazer uma reflexão, na realidade, né? Não apenas no sentido do Natal na visão espírita, mas no sentido do Natal, como um todo. Na dualidade que existe de Papai Noel e Jesus. Para a gente ter um pouco de... para a gente poder realmente fazer algumas perguntas para nós, né? A gente convidou Jesus para a ceia, ele estava na nossa casa no dia do aniversário dele, ele foi convidado. A gente lembrou de quando faz o Evangelho no lar, de lembrar para as nossas crianças que estava sendo comemorado no Natal. A história do Natal, eu fui atrás da história do Natal, né? Porque eu queria saber, né? Ter um conhecimento maior sobre o que era a história do Natal. O Natal, na realidade, teve origem nas festas pagãs, né? Muito no antigamente, né? O solilóquio, que eles chamavam do sol, né? Quando chegava o inverno, eles faziam as festas, né? Eles cultuavam o Deus Sol e aí se realizava um dia de festividade, que seria com o intuito da renovação. O Natal nasceu de uma festa pagã. Ele tem origem na palavra natalis, latim, né? Que é nascer. Natalis é nascimento. Natal é nascimento. Outros povos também já celebravam essa data, né? Pela chegada do inverno, pela passagem do tempo. Os mesopotâmios faziam uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Isso já há muitos anos atrás. Isso porque eles acreditavam que no final do ano alguns monstros despertavam, então eles sacrificavam uma pessoa para que esses monstros se aquietassem. Isso era Natal. Com a consolidação do cristianismo, né, a festividade foi oficializada como o Natal do Senhor. Por que a igreja fez isso? Né? Como não sabe ao certo em que dia nasceu Jesus, a igreja achou de uma forma de cristianizar e terminar com essas festas pagãs, colocar o Natal, o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Né? A escolha foi feita pelo Papa Júlio, né? Lá em 337, e mais tarde foi declarada como feriado nacional, né? Pelo imperador Justiniano. Isso é o Natal do seu Deus. Agora, o Papai Noel. De onde é que apareceu o velhinho de barba branca com aquela roupa quente num país trópico como o nosso, né? Que é Papai Noel no Brasil só, a não ser que esteja num shopping no ar-condicionado, né? Fora isso, no Brasil shopping. Bom, o Papai Noel, que é uma das figuras mais emblemáticas que existe, né? Ela está relacionada em primeira mão assim com São Nicolau de Mira, né? Que era um bispo nascido na Turquia, 280 depois de Cristo, e que ajudava as pessoas carentes. São Nicolau, que a gente chama, né? Hoje o Papai Noel tem barba branca e usa uma roupa vermelha com detalhes em branco, né? O gorrinho, tudo bonitinho. Além disso, ele carrega um grande saco de presente, né? Mas nem sempre foi assim. As primeiras imagens do Papai Noel que representava era um homem magro como um duende, né? Magrinho. E as roupas dele eram escuras, em tons de marrom e verde. Somente em 1840, o Thomas levou anos até fazer a primeira imagem do Papai Noel que a gente conhece, aquela imagem gordinha e tal. Mas foi somente em que ano que o Papai Noel virou vermelhinho e de cor. E quem fez isso? Em 1931, no comercial da Coca-Cola. Então foi em 1931, através de uma campanha publicitária da Coca-Cola, que o Papai Noel ganhou esse aspecto que a gente conhece hoje. Olha que coisa interessante, uma propaganda. O que é o poder da comunicação? Que é o poder da disseminação de quando tu quer colocar uma ideia sobrepondo sobre a outra. E como isso é importante e como a gente não nota. O quanto a gente fica apegado ao que a gente vê sempre e não para pensar. E isso
isso tomou um vulto tão grande que eu tenho certeza absoluta que 90% da população comemora o Papai Noel no dia 25 de dezembro. E que Jesus não entra na ceia de casa. O poder da comunicação, o poder de colocar dentro da nossa casa, e o que é pior, dentro do nosso coração e da nossa memória, é muito grande. Muitas vezes as pessoas dizem, não tem que ter comunicação. Tem, é maravilhoso. Se faz olha, a tecnologia é uma das bênçãos que Deus fez com que nós tenhamos através da inteligência que Ele deu ao homem. A gente não tem o que falar sobre as bênçãos da tecnologia, por exemplo. Pensa, tu faz operações lá do outro país, o médico vem, ajuda a operar aqui no Brasil. Quer dizer, é para isso que a gente tem inteligência, para ajudar o outro. Para criar máquinas maravilhosas, remédios que curam as doenças, é para isso. Não para disseminação de coisas que se diz que não são assim um bom caminho, vamos dizer. Né? E uma das coisas, e olhando sobre o assunto, acho que temos sentido do Natal. Eu me lembrei das crianças. Que eu acho que a gente não é que a gente não tenha mais jeito, né? A gente já está, né? A gente já está mais calejado, a gente já está mais, né? A gente já não acredita mais em Papai Noel, eu acho que a maioria não acredita em Papai Noel, os adultos. Ou não deveria, né? Mas a gente tem as crianças, né? E eu descobri esse livro, por acaso. Nada é por acaso, né? E você quando troca no desenho, comprar livro, sei lá. Educadores do Coração. Eu gostei do nome, porque eu estou pensando em montar um projeto, nada a ver, né, com criança, e eu achei o título bonito. Para mim, uma surpresa, eu estava olhando os tópicos e tal, agora semana passada. A criança espírita em Natal. Quer dizer, nada é por acaso. Então, o que ele fala aqui? Jesus ou Papai Noel? A religião católica, que é a primeira, né, que elegeu dia 25 para comemorar o nascimento de Jesus, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Jesus é o embaixador divino das verdades eternas, tudo certinho, tudo a gente sabe. Tem que saber o que a gente não aprendeu. Saber a gente sabe, ler a gente já leu, ver a gente já ouviu, né? A gente já leu o Evangelho quantas vezes? Eu leio milhões, porque eu gosto muito do Evangelho. E aí a gente tem que fazer 3 perguntinhas. Se quiser responder, responda. Se não quiser, né, respondam depois para vocês mesmos. Como estamos festejando o nascimento de Jesus? Como está sendo a comemoração de Natal entre pais e filhos no recinto doméstico? Sobressai alguma prática de espiritualidade ou é apenas uma festa de caráter puramente humano, onde os bens materiais sobrepujam os bens espirituais? Que é aquilo que eu falei no início, vocês convidaram o Jesus para o ceia de Natal? Ele estava lá, sentado junto? Lembraram de qual é o melhor presente que você pode dar? Qual é o melhor presente que você pode dar para Jesus no dia do aniversário dele? Lembrar de que ele sempre disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós servirmos uns aos outros é o melhor presente que a gente pode dar para o aniversariante, que é Jesus. O que está acontecendo é que a gente está esquecendo completamente, né? Que é o Natal, o verdadeiro Natal. A gente está trocando a personalidade de Jesus e a sua divina luta, que vem até hoje, vem como a Márcia no início, até hoje. Ele está desde que ele veio com essa missão de fazer com que nós nos encontremos e coloquemos dentro no coração, ele está hoje, né? Ele ainda está lutando para que a gente abra a porta. Nós estamos em 2024, 2025 ali, né? Uma semana. E ele continua lá batendo na porta e a gente não abre. Por que a gente não abre? Porque é cômodo. É mais cômodo a gente continuar indo na maré, como se diz, do que a gente mudar. Porque a mudança é uma coisa muito difícil. Bastante difícil, mas necessária. A imagem de Papai Noel é alegria. Traz alegria para as crianças. O que tu quer de Natal, né? Mas ela traz uma mensagem em que a gente deveria pensar. Quem é que traz o presente? Vamos falar de bens materiais mesmo, hein?
nem vou nem falar bens espirituais, né? Vou falar, às vezes, um pai que fez uma prestação, um cartão de crédito, em 10 vezes, para poder dar para uma criança que às vezes nem queria aquilo. Foi levada pela maneira como é feita a educação em casa, pela maneira como ela está sempre nas redes sociais, pela desvigilância de pais e cuidadores, ou seja, quem for que esteja junto, né? Para ensinar que o bem material é importante. Mas não é tudo. Então, às vezes a gente se diz, às vezes eu digo assim, pai, mãe, coisa, né? Não faz alguma coisa para si, para fazer um carnezinho na Casa de Bahia, 12 vezes, para dar um presente. Mas não é aniversário da criança. Papai Noel não está de aniversário. Papai Noel não está trazendo presente. É aniversário de Jesus. É o dia de estar com a família. Se presenteie, maravilhoso. Uma lembrança. Existiu esses tempos, não sei quem perguntou por trás, tem que dar de Natal para tua mãe um abraço. Quer coisa melhor? Claro que a gente gosta de ganhar presente. Não vamos dizer que a gente não gosta, porque a gente gosta, é óbvio que a gente gosta de ganhar presente. Mas a troca de valores no Natal é uma coisa que não tem muito... Se a gente tem uma fé raciocinada, e a gente tem uma fé raciocinada, porque nós estamos espíritas, o mínimo que a gente tinha que fazer era raciocinar sobre isso. Quem é que está de aniversário? Parece coisa de primário, né? Quem é o aniversariante do dia? Jesus. Quem é que vai ganhar presente no dia do aniversário? Jesus. Básico, bem simples. Mas é tanto envolvimento comercial, é uma mídia tão grande, é um consumo tão enlouquecido, que a gente esquece tudo. O importante é ter na mesa, quanto mais farta para colocar no TikTok, é TikTok se diz, que eu não uso, acho que é. No Instagram, no Face, aquela mesa maravilhosa, aquela árvore de Natal cheia de presente, aquela família toda sorrindo, briga o ano inteiro, né? Eu vi aquelas fotos lindas e maravilhosas do Natal. Eu não tenho nada contra a festa de Natal, tá? Não é isso. Eu só queria puxar, porque a gente tem que lembrar. Tem que lembrar do quanto Jesus, na sua simplicidade, não existe ninguém mais humilde e mais simples do que Jesus. Fez para que a gente pudesse estar aqui. Em cada encarnação, a gente está muito melhor. Né? A gente não está sendo jogado lá nos leões, lá para ser comido. Né? Mas ainda a gente tem vergonha de falar de Jesus, de dizer que é espírita, de dizer que o meu Natal na minha casa é de Jesus, de simplesmente dizer não para o excesso de consumo, para o excesso de vaidade. Pode ver que quando chega o Natal as pessoas ficam até boazinhas, assim, elas fazem ações caridosas, é um mês que geralmente tem bastante doações, para festa de criança, aqui na ilha mesmo. Sobra presente. Dá para dar 5, 6 presentes para cada criança da ilha e sobra de tanta doação que tem. É um exagero de fazer isso e daí durante o ano e durante o ano. Mas é bonito quando eles fazem a cartinha e ganham um presente que eles querem. Exatamente. Tem uns padrinhos que doam, né? Que tem o meu guri queria porque queria uma chuteira, ganhou 2 conjuntos do Grêmio que ele queria, ele ganhou, graças a Deus. Isso é diferente. Tu escreve uma cartinha para o Papai Noel, mas uma coisa que tem que aprender, não é escrever para o Papai Noel, é saber que existe uma pessoa de bom coração que vai realizar o desejo de alguém que não tem condições. Não é Papai Noel que traz. Não é o problema da doação. É o problema da gente ensinar para nossas crianças da onde vem o presente. Ele não cai do céu, porque o Papai Noel não tem rena e não está lá em cima tirando presente. Não é. São as pessoas. São as pessoas que dão. É a gente que tem que fazer, é a gente que faz as coisas. Pai, mãe, seja o que for. Não é o Papai Noel. Não é querer destruir a imagem do bom velhinho. A imagem do bom velhinho, se não fosse tão comercialmente usada, de uma maneira tão invertida, seria uma excelente imagem.
Podia ser o velho, magrinho, doente, aquele, do lado de Jesus. Pronto. Nas casas, abençoando. Seria uma imagem bonita de Natal. E não essa ideia de que as crianças têm de que existe realmente um Papai Noel lá na Finlândia, que é onde é o endereço. Tem o endereço, se alguém quiser, eu tenho o endereço do Papai Noel. Está no Google. Tanto que as pessoas, pelo menos os americanos, eles escrevem as cartinhas para esse endereço, essa carta chega lá. E as pessoas lá respondem. Né? Não é só a ideia de que a gente tem que ter é de quem é o aniversariante. A gente tem que fazer isso com as crianças, para que elas saibam que dia 25 de dezembro é dia de Jesus. Então, fazer um evangelho no lar no dia 25 de dezembro. Primeira coisa, antes da ceia, antes de brindar, antes de dar presente, antes de qualquer coisa. Não está todo mundo. Olha que dia maravilhoso para fazer um evangelho no lar. Está toda a família, diferente de religião, diferente de time de futebol, diferente de qualquer coisa. Não quer participar, não tem problema. Senta, tu e a pessoa que faz o evangelho, deixa eu sentadinho no sofá e tal, eles vão ficar ouvindo. Olha, isso é uma bênção. Pensa bem assim, a família inteirinha, de qualquer religião, de qualquer time de futebol, fazendo o evangelho lá, comemorando o nascimento de Jesus. Quando a gente se despreocupa com a formação moral dos nossos filhos, na realidade a gente está sendo desvigilante com a humanidade. Porque nós todos aqui, isso é uma frase que eu vejo do Haroldo, do Bossano, um deles. Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Nenhum de nós vai estar mais na Terra daqui 100 anos. Nem 100, né? Porque a gente já está meio passadinho. Mas uns 70, 50, ninguém mais de nós vai estar aqui. Vão ser nossos filhos, vão ser nossos netos, que vão estar aqui. E o que a gente passou para eles? Em termos de educação moral, em termos de educação espiritual. Trabalhar é importante, está na lei do progresso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que conquistar as coisas. Todo mundo tem que ter direito a ter uma casa, ter comida, tudo. Importantíssimo. Até porque a gente está num mundo de provas e expiações que a gente precisa comer, a gente precisa vestir, tem que pagar aluguel, tem que pagar o que for. Né? Então a gente não pode simplesmente achar que vai cair isso tudo do céu de grátis, que não vai, né? A gente tem que trabalhar. Mas além do trabalho, a gente tem que cuidar da nossa outra morada, que é aquela que não vai acabar nunca. Porque uma notícia que talvez a gente não consiga compreender, nós somos imortais. Lamento dizer, não tem, quando isso aqui for papel, mas assim, esse corpício, aí vai continuar existindo. Já pensou que desafio isso? Sabe que às vezes eu penso isso com minha vovó? Com os meus meios, nas aflições, com as minhas meios, os meus grandes desafios, com as minhas perturbações espirituais, com os meus pensamentos bons ou ruins. Nada disso vai ir junto com o corpo. Vai ficar comigo, em espírito, para uma nova morada, para um novo aprendizado. E tem que voltar de novo para uma nova reencarnação, porque algumas coisas a gente não aprendeu. Como, por exemplo, que dia 25 de dezembro, quem faz aniversário é Jesus. Não é ninguém, é só Jesus. Tanto que a gente tem alguns países que eles não comemoram troca de presente dia 25 de dezembro, eles comemoram dia 6 de janeiro, a troca de presentes. Por quê? Que é quando os reis magos chegaram e deram presentes para Jesus. Mas é diferente da data, os reis magos trouxeram presente para quem? Para Jesus, não foi para Maria, não foi para José, não foi para mim, não foi para ninguém, foi para Jesus que eles trouxeram presentes. Então esse tipo de sentimento em relação à data do Natal é uma coisa que não é fácil da gente lutar contra. Se tu abrir um jornal, se tu ligar a TV, se tu ir em loja, é uma aclamação, é uma puxada de consumo tão grande. Tu te vê, se tu abre qualquer coisa na internet, tem 500 propagandas. Hoje eu estava procurando um livro em PDF que eu quero ler, e eu fui num desses que, tem um PDF, graças a Deus.
sem mentira nenhuma, eu não conseguia entrar, porque cada clique que eu dava, entrava 5, 6 propagandas. Igual, que é os papéis que eles chamam, eu acho, né? Então eles estão nos enchendo de propaganda, nos enchendo de notícia, nos enchendo de informação. Antigamente a gente recebia uma carta e ficava sabendo de alguma coisa lá do outro lado, né? Hoje em dia tu tem tudo na palma da mão, tu dá um toque, tu sabe do mundo inteiro, tu sabe das tragédias todas, tu sabe de guerra, tu sabe de coisas absurdas que fizeram, tu sabe das boas coisas também, sempre tem um lado bom, né? Tudo tem um lado bom, mas é muita informação. E a nossa capacidade de discernimento para que a gente ouve ainda é limitada para a quantidade de informação que a gente recebe. É como se o nosso cérebro tivesse que ficar 24 horas processando, e daí o que ele faz? O que ele mais vê, ele reconhece mais rápido e mais rápido ele assimila. Então, se tu é uma pessoa que gosta de ver jornal, vamos pegar jornal, que eu não vi TV aberta, tudo bem, vou pegar o jornal. Tu gosta de pegar aquele jornal que sai sangue nos dias, né? Então, só dá tragédia, só tragédia. E tu começa a ver isso todos os dias, o teu cérebro vai assimilar aquilo. Porque para ele vai ser mais fácil guardar uma coisa que ele já tem registrado. Ele tem registrado uma vez, duas, três. É como hábito. Se tu habituar a certas coisas, tu vai fazer sempre. Como levantar, tu vai escovar os dentes, uma coisa. É um hábito. Vai lá e escova os dentes. Tu faz de olho fechado até. Né? Lavar o rosto de manhã. Quem lava, né? Né? Mas é hábitos. Então a gente tem que começar, já que a gente está entrando em 2025, né? Iniciar mais fazer dieta de coisas boas, né? A gente podia tentar, durante os próximos 11 meses, acreditar e ter certeza que dia 25 de dezembro que faz aniversário é Jesus. Que é Ele que tem que estar na nossa, que Ele está lá batendo. Lembrem disso. Ele bate todos os dias. Então é mais 11 meses para a gente abrir a porta. Por isso a gente, pelo menos num dos meses, os 11 meses longos, a gente consegue abrir a porta para dentro de casa. E não tenham vergonha de falar de Jesus. Vocês não vão se tornar fanáticos e sair, né, querendo dominar o mundo inteiro. Não, isso não. Mas fala de Jesus em casa. Tem uma oportunidade, cita alguma coisa do Evangelho, cita alguma coisa de algum escritor que tu leu, do Chico, alguma palestra que tu ouviu do Haroldo. Olha, eu sou espírita. Eu acho que, né, dá um assunto, tu não vai doutrinar ninguém. Mas não sinta vergonha de ser espírita nem de falar de Jesus. Porque se a gente está aqui hoje, sois salvo, como se diz, dando uma boa, lutando, é porque Jesus veio. Ele não veio nos salvar e tirar os nossos pecados, com aquela, né, ideia de que nós nos tornamos sem pecados porque ele morreu na cruz. Ele não morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Ele fez toda aquela caminhada dele para nos mostrar o que nós somos capazes. Que ele era igual a nós, e ele fez toda a caminhada e ele se tornou o quê? Um espírito puro. E quanto mais puro, mais trabalho. Trabalho no bem, no amor. Então, o que eu desejo de coração, assim, para vocês e para a humanidade toda é essa. Que nos próximos 11 meses a gente possa abrir a porta e deixar Jesus entrar no nosso coração e na nossa casa. E que, principalmente, a gente possa fazer de 2025 um ano em que a gente leve Jesus para mim. Leve a mensagem do Evangelho para mim. Leve a mensagem de amor que tem dentro do Evangelho. Para que a gente possa. Se a gente quer a transformação do mundo, olha, eu fiquei 20 minutos, uma meia hora, num salão de beleza de uma amiga minha. E ela estava vendo Cidade Alerta. Bem no horário, assim, um horário meio conturbado. Eu me apavorei com a quantidade de notícias ruins. Então o mundo está precisando muito que a gente abra a porta, coloque Jesus dentro de casa, coloque Jesus dentro do nosso coração e principalmente como prioridade. A prioridade, a gente tem as nossas prioridades físicas, todas. Ir ao banheiro, comer, ter corpo para vestir, uma casa para morar, tudo isso. Mas a prioridade maior é a conservação da nossa alma espiritual. Acho que a gente consiga em 2025 dar um passinho